Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, dia belo, magnífico, dia 5 de maio de 2021, mais uma bênção, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, agradecer a presença, a proteção dos nossos mentores na nossa vida, jornada, caminhada, em meio às nossas dificuldades. Aqui estamos, é mais uma rica e feliz oportunidade, nem fim de dia, para fazer aqui um pequeno vídeo, do qual, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, mundo espiritual. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus amigos, minhas amigas, a quem me conhece, a quem não me conhece, enfim, para que todos nós se encontremos numa harmonia boa, num equilíbrio, aqui no mundo físico, para que nós nos encontremos desbravando o nosso caminho com alguma sabedoria, conhecimento e também com alguma perseverança e fé, porque acima de tudo temos que ter fé em dias melhores. Temos que ter esperança no dia de amanhã. E para falar aqui de um tema que é o suicídio, não é? O suicídio que todos os dias nós ouvimos falar, inclusivamente há pessoas, não é? Nas famílias que já presenciaram isso, um familiar, um amigo, um mestre, uma ninfa, enfim, por qualquer parte deste planeta, cometeu suicídio. Primeiro, essa pessoa, esse ser físico, aqui não importa quem é, quem não é, não está em muito boa harmonia para cometer esse suicídio, não é? Não está, porque egoisticamente está pensando só nele. É dessa forma que o suicídio, ele não vale a pena nós pensarmos em suicídio por conta da nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, não é? Para que todos estejam bem. Então, começamos por, muitas vezes, um lamento triste, não é? Um lamento triste porquê? Por todos aqueles que deram pouco valor à sua vida, que deram pouco valor às diretrizes pela vida, inclusivamente traçadas, como todos nós trazemos já, traçados por Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador. É o Criador de todas as coisas, é o Criador da vida. E só Ele tem o poder, como só Ele tem o poder de dar a vida, também Ele tem a condição de tirar, mas não é isso que acontece. Nós é que pedimos um limite, um trajeto, uma vida, um percurso, um tempo para o nosso melhoramento, para a nossa caminhada e para a nossa jornada. É verdade. Muitos tentam fugir aqui do mundo físico, fugir da vida, porque descobrem que ficam desapontados, que o máximo que conseguiram quando cometem esse suicídio, o máximo que conseguiram foi só, única e exclusivamente
sair do corpo físico. Mas, na realidade, eles não conseguiram sair da vida, porque esses espíritos que cometeram o suicídio, eles irão continuar a sofrer e poderei dizer a sofrer muito, porque inclusivamente destruíram o maior património, o maior bem que existe, não é? Que é a vida, é uma condição única, e cada espírito, nós, seres físicos, não temos esse direito, porque nós, na nossa individualidade, não somos o autor da nossa vida, mas sim de alguém que aproveitou para vir a este mundo físico, desfrutar deste corpo físico, percorrer esta vida que nós pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui as consequências sempre são muito, muito terríveis. Sempre. Como sempre, aqui poderá ser possível que alguém esteja, inclusivamente, vendo, ouvindo, que tenha perdido, inclusivamente, uma pessoa da família, um ente querido, que, meus irmãos, minhas irmãs, porque isto escolhe toda a gente, sabem? Isto bate à porta de toda a gente. Aqui não é o rico, não é o pobre, não é o doente, não é o que tem saúde, bate à porta de toda a gente. De mim, de vós, bate à porta de toda a gente o desânimo, tá? Então, é por isso que nós, este é um assunto que nós às vezes temos muita dificuldade em falar, é um assunto tabu, não é? Mas nas nossas famílias temos, com certeza, alguém que cometeu suicídio nas vossas famílias, não é? Que enverdou pelo falso caminho do suicídio, não é? Aqui, o que é que aconteceu? Eu adianto que, primeiro, que nós todos, criação neste mundo, somos todos filhos de Deus. E, inclusivamente, o nosso Criador, Deus, que nos criou, por conta da sua própria bondade, não iria, inclusivamente, permitir que houvesse sofrimentos, inclusivamente, eternos, não é? Também não tem. Eternos. Por exemplo, pode existir que uma pessoa que tenha se suicidado. Aqui vamos deixar de lado as razões, vamos deixar de lado as questões, o porquê, mas que traga uma pessoa que durante a sua vida, que traga uma pessoa que cometeu suicídio, mas que traga alguns méritos. Alguns méritos, que méritos são esses? Que traga consigo de ser um indivíduo trabalhador, honesto, de ter sido, aqui no mundo físico, um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, um bom amigo, um bom médium, um bom ajudante de qualquer coisa, de ter auxiliado as pessoas até àquela altura do suicídio. É claro que este será sempre visto de uma maneira diferente daquele que não traz nenhuma virtude, porque o próprio indivíduo, o próprio espírito, dificultará inclusivamente o seu próprio socorro. Claro que os dois serão vistos por suicidas, porque aqui a condição, eles automaticamente se irão situar numa
num local apropriado só dos suicidas, Vale dos Suicidas. Eles irão para lá automaticamente, não é? Mas estarão aqui na Terra. Quem se suicida, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, quem se suicida sofre muito, 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 mas sofre muito mesmo. Mas poderemos aqui concluir que um dia, na eternidade, um dia, esse suicida estará de volta ao caminho do progresso, porque o suicídio, ele é uma rota, é a trilha, é o caminho mais fácil para a fuga, é a solução mais fácil para a fuga dos que temem enfrentar a vida, enfrentar as suas dificuldades, as dificuldades que a vida pode gerar. Nós, por regra, nós somos nós mesmos que causamos essas adversidades. Mas essa frustrada fuga que o suicida cometeu, porque nós todos os dias ouvimos falar, não é? Todos os dias se vê notícias, ouve falar, não é? Essa frustrada fuga lhes reserva a eles uma decepcionante e inevitável surpresa. Porquê? Porque o suicida pensa que se suicidando que acabou de viver, acabaram os problemas, acabaram as dificuldades, mas não, ele continua vivo, mais vivo inclusivamente às vezes do que aqui no mundo físico, e com muito mais dores e dificuldades, porque o suicida deve ser também considerado, de certa forma, corajoso. Aqui nós vamos querer dizer que é corajoso, é um covarde. Pois é, nem é corajoso e nem é covarde. Pois, se fosse, seria mais um covarde, não é? Porque fugiu. Aqui os espíritos mais evoluídos, inclusivamente nos informam que o suicida é, antes de tudo, um egoísta, que somente pensa nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas angústias, como diz inclusivamente o Livro dos Espíritos, ignorando as dores que irá causar nos seus entes queridos, não é? Pai, mãe, marido, esposa, filhos, até amigos, não é? Não se pode desta forma generalizar e chamá-los de corajosos ou puramente covardes, porque na realidade eles, antes de tudo, poderão estar no meio de uma obsessão, alienados com forças negativas e que, sem a sua necessária lucidez, preocupados única e exclusivamente com as suas próprias ideias, com as suas próprias dores, com as suas próprias dificuldades. Aqui a doutrina dos espíritos, ela não, como fala aqui no Livro dos Espíritos, ela não especula, nunca. Isto são informações
são informações sérias, confirmadas ao longo dos anos, trazida até este mundo físico pelos, às vezes, pelos próprios espíritos, pelos próprios personagens que são os espíritos. Que são os espíritos? Que sentiram na pele os mais diversos dramas de dor, de sofrimento, inclusivamente, aparentemente, parecendo nunca mais ter fim. Aqui, poderemos chamar-lhe assim, não é? Os fracassados fujões à vida ao se sentirem, porque o suicida, como eu já comentei, não é? Ele, depois do suicídio, ele fica ainda sentindo-se mais vivo, com mais problemas. Ficam sentindo-se vivos, muito vivos. E, inclusivamente, as dores, elas aumentam muito mais do que era antes. E só depois é que eles entenderão que, irão entender que Deus, que é o Senhor da vida, e só Ele tem o direito de dispor da sua criação, dos seus filhos, que somos nós, seres físicos, que somos nós. E teremos a obrigação, entenderemos também que o seu nós, que somos nós, ser físico, incompetente, ineficaz, e até praticamos um ato de covardia, apenas nos trouxe ao próprio espírito que praticou o suicídio, apenas trouxe mais e mais dores. E inclusivamente sem resolver qualquer tipo de problema. Quem tenta fugir, quem tenta desertar da vida, vai descobrir também, na maioria dos casos, as 3 maiores dores de um suicida. Achar que os seus sofrimentos que durarão para sempre. Primeiro, ficar revendo e sentindo o irracional gesto fatal de ver o seu corpo, inclusivamente esquecido, aqui no mundo físico, não é? Na Terra, servindo de alimento a muitos vermes. Vermes esses insensíveis à sua dor e indiferentes, inclusivamente, à sua infinita dor e tristeza, porque, na realidade, o suicida não está querendo morrer. No fundo, ele deseja mesmo livrar-se, escapar. Escapar do quê? De algo, escapar de alguém. Só que, entretanto, por meio do suicídio, ele pensa que é a fuga, que é a saída mais acertada, mas é inútil. Porque algo ou alguém irá acompanhá-lo além túmulo, além da vida, além da sepultura, e por muito tempo. Desta forma, é sabido que há momentos em que tudo na vossa vida,
Na nossa vida de todos, o ser físico, há momentos em que tudo parece não dar certo, andar para trás. Os vossos sonhos se transformam muitas vezes em dolorosos pensamentos. As nossas mais ansiosas esperanças muitas vezes se reduzem a cinzas, do qual cinzas o vento pegou, levou, cinzas levadas pela dor, pelo vento, levadas pela dor, levadas pelo sentimento, levadas pela solidão. Aqui, a velhice, quando jovens nós olhamos que os nossos pais, às vezes, eles não nos entendem, não é? Enfrentamos, às vezes, enfermidades crónicas, encaramos desilusões. Às vezes as desilusões crescem ao nosso lado, vai crescendo a presença na nossa mente da revolta, alimentada por outras forças negativas. E nós, físicos, que já estamos em agonia, em desespero, em desequilíbrio, nós somos envolvidos muitas vezes por aquele abraço do desânimo. Tudo sugere o suicídio, a fuga, o desejo de, inclusivamente, nós mergulharmos no nada, mergulharmos no esquecimento. Só que nós, entretanto, a maior surpresa que o suicida tem do outro lado da fronteira, é que vai perceber que ainda arrasta as mesmas dores, verte as mesmas lágrimas, ainda está sobre o mesmo jugo dos mesmos sofrimentos. Ele quis morrer, ela quis morrer, para entrar, para esquecer. Só que nessa altura vê claramente que não morreu. Ainda está, como eu já disse atrás, muito vivo, sentindo que de nada se esqueceu, que da sua dor ainda não se conseguiu libertar. Aqui o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, inclusive no livro dos Espíritos, o Espiritismo tenta mostrar que o desgosto da vida normalmente é o desgosto da condição, da situação. Muitas vezes o desgosto não é da própria vida, é da condição, é da situação, é do momento. É triste às vezes não ser, por exemplo, apreciado pelas pessoas. É comum ouvirmos comentários como ninguém vê, por exemplo, as minhas qualidades, eu não faço mal a ninguém e me acontece isto ou aquilo, ou eu não sou merecedor. O mundo em si não me valoriza. A responsabilidade dos espíritas, da doutrina dos espíritos, ela é muito grande, porque nós sabemos o que aguarda os suicidas do outro lado. O que aguarda os suicidas do outro lado, inclusivamente os espíritos suicidas. E se nós sabemos, teremos a obrigação de divulgar.
e todos vós se prepararem para pôr, às vezes, um juízo em quem externa essa ilusória ideia de suicídio. Porque tantos e tantos anónimos nas ruas deixam às vezes de se matar por causa de um sorriso, não é? Às vezes muitos poderão deixar de matar por nós darmos um sorriso, mostrar que o mundo ainda é um local que tem muita alegria. Às vezes um abraço, mesmo nesta pandemia mundial, de um abraço que mostre que o mundo ainda tem muito e muito carinho para oferecer, de uma palavra amiga que mostre que o mundo, as pessoas ainda lhes dão atenção, de uma pessoa que tenha a capacidade de escutar, que mostre que no mundo ainda tem pessoas com paciência e disposição, de uma mão amiga que mostre que o mundo ainda tem solidariedade para com o próximo. Acima de tudo, é aquela também de um coração que mostre que no mundo ainda existe pessoas que têm amor. Aqui eu não falarei do que leva o homem ao suicídio, porque aqui os fatores são muito complexos, centenas, que nem os psicólogos, psiquiatras, às vezes sabem porque é que alguém se suicida. Não sabem. Podem ter um paciente e não sabem porque é que aquela pessoa se suicidou. Acima de tudo é porque sofre de um transtorno, não é? Poderá ser um transtorno bipolar, poderá ser das mais variadas formas, não é? Então, porque também porque nenhum motivo ele é justificável perante a lei divina, a lei de Deus, especialmente se nós transportarmos em nós o orgulho e a vaidade. Então aí não se chega com certeza a uma vida melhor por meio do suicídio, porque será necessário voltar a este mundo para concluir a vida que foi interrompida, porque nós trazemos um tempo de duração, e nós teremos que o cumprir. Consequência do suicídio são as mais diversas consequências, mas uma consequência a que o suicida não pode escapar jamais é inclusivamente o desapontamento, a decepção por se encontrar vivo, porque ele vai estar vivo por muito tempo, muito vivo, de modo geral. Ele vai acordar confuso, sem inclusivamente entender porque é que ainda está vivo. Vai se sentir preso a um corpo físico, algumas das vezes em decomposição, porque os laços entre o espírito e o corpo físico, o perispírito, os laços não foram rompidos. Então, não foram rompidos na sua totalidade. Então, esse espírito vai reviver os momentos que o levaram a cometer o ato e sente as dores que o seu corpo sentia na hora do suicídio. E vai voltar ao lugar onde estava aqui no mundo físico. Porque também ninguém o vai acolher. Ele acaba voltando onde está o corpo, ao túmulo,
porque se sente preso ao corpo. Aqui a situação ela é de grande desespero. A fuga pelo suicídio mostrou-se uma armadilha cruel e, finalmente, depois de um tempo, não é, indeterminado e por merecimento, claro, seu, do próprio espírito, ou de quem faz preces, pede por ele, não é, possa vir a ser resgatado. E então aí sim começa o processo é transportado para um hospital para ser cuidado, tratado, começa o seu processo de aprendizado de acordo inclusivamente com o livro dos Espíritos, né? Aquele que comete suicídio inconscientemente, ele é duplamente culpado porque tinha a consciência e tempo de refletir sobre as suas aptidões. Pois é, em suas ações, enquanto outros, muitas vezes comete um suicídio assim, do momento, da hora, né? Uma coisa assim, da hora, um ato, do momento levado debaixo de uma loucura, de pouca lucidez, não é? Nenhuma lucidez, mas nós teremos sempre que alertar. Aqui nós teremos sempre que alertar, porque nós, espíritas, médiuns, que falamos, ouvimos, escutamos, nós sabemos o preço. Sabemos que o preço ele é um pouco alto a pagar, não é? É um pouco alto a pagar. Mesmo nós sabendo, também há médiuns, inclusivamente da corrente indiana do espaço, que já se têm suicidado, não é? Que já se têm suicidado. Alguns até eu ficaria um pouco perplexo, não é? Mas alguns já têm dado notícia de alguns se terem suicidado. Dizer que não tinham conhecimento, que Jesus tenha pena deles, que Deus Pai Todo-Poderoso, que eles se aperfeiçoem com também os nossos pedidos, porque o preço a pagar ele é grande. É grande, porque um suicídio por parte do ser espírita gera muito mais dores futuras do que outra pessoa que não tenha qualquer conhecimento. É verdade que após o seu desencarne, após o nosso desencarne sobre a ordem do suicídio, não há tribunal, não há juízes, não há juízes que nos possam condenar, porque o suicida, ele já fica simplesmente agarrado àquela ideia, registado no nosso perispírito, na nossa mente, fica registado aquele momento, porque o nosso perispírito, como eu já disse ainda hoje, ontem, e por aí vai, fica registado no nosso perispírito toda essa condição da nossa jornada, onde o suicídio não vai ficar fora. E, inclusivamente, interrompeu a sua vida, né? Interrompeu a sua vida. Vai ficar marcado na sua própria consciência. Vai ficar ali à vista de todos, perante ele, o suicida, e perante todos os espíritos, claro, naquele plano, não é? Naquele plano, naquela dimensão. E aqui estamos a falar no Vale dos Suicidas, não é? Todas aquelas condições, porque nada pode, no mundo espiritual, nada pode ser escondido. Não há camisa para tapar,
não há cabelo para esconder, não há óculos para dar mais, para a gente ver melhor, nada fica escondido no mundo espiritual, tendo assim cada indivíduo de enfrentar as suas próprias criações mentais, porque aqui já vai partir para a criação mental, que foi o ato que cometeu aqui no mundo físico. Alguém pensa em matar-se? Sugiro, antes de fazer esse gesto inútil e insensato, tente saber as terríveis e dolorosas consequências que o espírito irá passar no além, no mundo espiritual. As consequências poderão dizer que são comuns a quem se suicida. Aqui depende, claro, da morte, depende da agressividade, depende de tanta coisa, não é? Como será a nossa nova morada? E quem serão os nossos nobres, vamos lá, companheiros, no sinistro vale dos suicidas? Então, porque lá só há dor. Então, como é que ajudar? Como é que nós podemos ajudar a uma pessoa que diz que pretende se suicidar? Aqui, lembrando aqui do nosso amigo, mestre, irmão Luís, não é? Aqui a psicologia será de uma grande valia e um auxílio. E em alguns casos mais graves, será inclusivamente necessário até o auxílio de psiquiatria, não é? Por isso, falando aqui no nosso amigo Luís Vilamaior aqui da Espanha, como ele, muitos, não é? Nos casos de depressão mais profunda, claro que não podemos esquecer que o conhecimento da doutrina espírita, ela às vezes fortalece os laços e fortalece a ideia de Deus. É verdade. Deus. E se o próprio ser físico for inteligente, irá escutar o seu íntimo, irá escutar os seus ensinamentos, irá escutar, irá ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Também há outros livros, não é? Porque a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a nossa vida terrena, a nossa fé, a esperança num futuro melhor, dão ao espírito, a cada um espírito, uma serenidade que é a melhor condição da loucura e do suicídio. Porque aqui as condições são muitas, várias, são várias, porque há muitos suicidas que se suicidam. E quando se suicidam, para fugir, depois do ato cometido, já não há retorno. Primeiro terão que voltar cá, não é? Terão que voltar cá noutra vida, ou noutras vidas, dependendo do seu karma, dependendo do que deixaram de fazer, porque poderão vir uma vida, a próxima vida, para cumprir só o que deixaram de fazer nesta vida, que poderá ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Por isso, às vezes, nós aqui sabemos de condições de pessoas que morrem bem novos, não é? Só que nós não sabemos o resultado de outras vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, 39 minutos, tá bom. A todos desejo
uma linda e abençoada noite. Vamos repensar mais os valores da vida, não é? Não se deixemos levar por correntes negativas, por condições espirituais, mentais, psíquicas, de espíritos nada evoluídos, porque eles fazem uma forcinha, sabem? Só que depois lá no mundo espiritual se vêem sozinhos, porque até esses os abandonam. Tal não é o horror, tal não é o horror nesse vale dos suicidas, que só está lá mesmo os suicidas. Nem os grandes reis, chefes e senhores dos vales negros se atrevem a cruzar, a passar as fronteiras do vale dos suicidas. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo uma linda e abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos nos ilumine, abençoe, guarde e proteja. E que Maria abençoe os nossos lares, as nossas jornadas, caminhadas. A todos desejo uma linda e abençoada noite e até amanhã. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade.